que é o Major Rafael Rosensheim, que já serviu o exército israelense e atualmente está em Tel Aviv. Muito boa noite, Major Rafael. Boa noite aqui em Israel, boa tarde aí no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, aceite em nome das famílias dos reféns, das vítimas, as nossas condolências e desejamos que a paz possa reinar após o Exército atingir os seus objetivos operacionais. Minha primeira pergunta é até que ponto, e eu vou fazer perguntas de natureza operacional também, até que ponto essa trégua necessária para que os reféns possam voltar para suas famílias pode atrapalhar as ações terrestres de incursão do exército israelense na faixa de Gaza? Fernando, nós estamos hoje completando 46 dias do ataque cruel do Hamas, que foi o maior ataque terrorista desde a criação do Estado de Israel e um dos maiores ataques terroristas do mundo. O grupo terrorista do Hamas invadiu o território israelense, fuzilando civis, entrando num festival que estava acontecendo no sul de Israel, num feriado judaico, fuzilando 300 pessoas que estavam nesse festival curtindo uma festa, e de lá partiram para dezenas de comunidades no sul de Israel e lá fuzilaram famílias, estupraram mulheres e incendiaram casas e registraram todas essas atrocidades pelos próprios celulares das famílias que foram assassinadas nesse ataque. Então, o exército de Israel, a partir desse momento, ele começou suas operações contra o grupo terrorista do Hamas, e o objetivo do exército de Israel é desmantelar esse grupo terrorista e trazer de volta esses reféns que estão nas mãos desse grupo terrorista tão cruel. Nós estamos colocando em prática parte de um dos objetivos, que é trazer de volta os nossos reféns, mas o exército de Israel vai continuar a fazer tudo necessário para que todos os objetivos dessa guerra sejam alcançados, ou seja, não só trazer de volta todos os reféns, como também desmantelar esse grupo terrorista. O exército israelense ele está atuando nesse momento no norte da faixa de Gaza. O norte da faixa de Gaza já está quase todo ocupado, e essa operação israelense que está sendo feita no norte da faixa de Gaza foi o que possibilitou a volta de parte desses reféns, que nós acreditamos que realmente chegarão nas suas casas nas próximas horas. O Hamas está muito enfraquecido, o Hamas está percebendo que as suas tentativas de se esconder atrás de civis dentro de mesquitas e hospitais e escolas, que essa defesa de civis como escudos humanos não está sendo um seguro de vida para o Hamas. O exército israelense está entrando nas mesquitas, está entrando nas escolas, está entrando nos hospitais para desmantelar toda a capacidade militar do Hamas. Então, o objetivo israelense será alcançado no final dessa guerra. O Hamas ele não terá mais nenhuma possibilidade militar na faixa de Gaza e ele não vai mais administrar a faixa de Gaza. Major, a pergunta que lhe faço agora não é uma pergunta política, é novamente uma pergunta operacional ligada à questão de segurança de Israel. O Hamas é uma ideia que nasce do ódio e do ressentimento. Muitos dos seus líderes nem estão na faixa de Gaza. É possível alcançar a segurança com objetivos operacionais quando os terroristas podem tirar os uniformes, se misturarem à população, sem que Israel fortaleça o surgimento de uma liderança moderada que estabeleça um diálogo de paz e possa aceitar melhorar as condições de vida da população de Gaza? Realmente, Fernando, essa guerra é uma guerra muito complexa. É uma guerra que ela não é simétrica. Quando nós falamos que não é uma guerra simétrica, muitas pessoas pensam que a intenção é dizer que é uma guerra entre um exército muito poderoso contra um grupo terrorista que tem um poder militar muito mais fraco do que o Estado de Israel. Mas não é essa a intenção. Essa guerra não é uma guerra simétrica
porque o Estado Democrático de Direito de Israel, ele obedece todas as normas de direito internacional, enquanto o grupo terrorista do Hamas, ele consegue ferir todas as normas possíveis do direito internacional. Eles não só se escondem atrás de civis, como eles lançam seus foguetes para atingir civis que estão aqui em Israel. Eles se escondem em instituições civis e proíbem seus civis de evacuarem das zonas de combate para zonas mais protegidas. Então, essa guerra é uma guerra muito complexa, como você disse, Fernando, e o exército de Israel ele está fazendo tudo possível para que para minimizar o dano a civil e para que os terroristas do Hamas sejam todos reconhecidos pelo exército de Israel e sejam todos ou detidos, ou eles sejam rendidos, ou eles vão terminar essa guerra mortos pelo exército de Israel. Então, o exército de Israel utiliza todo o equipamento e toda a capacidade de captação de informação para atingir os terroristas do Hamas, e Israel tem as maiores tecnologias do mundo para conseguir captar essas informações, e o exército de Israel tem a certeza que os objetivos dessa guerra serão alcançados, como nesse momento já milhares de terroristas do Hamas já foram mortos, centenas já foram presos, e o Hamas está muito enfraquecido no norte da faixa de Gaza. E esse medo que os terroristas do Hamas, a liderança terrorista do Hamas, está vendo que o exército de Israel está chegando perto deles e eles são os próximos alvos. Então foi isso que possibilitou a concretização da volta de parte dos civis, e nós temos a certeza que todos os civis, o exército fará tudo possível para que todos os civis voltem para casa de forma segura, que a responsabilidade pela segurança e a saúde dos civis é do grupo terrorista do Hamas. Veja bem, Fernando, nós estamos falando de 40 crianças que foram sequestradas. Essas crianças não fazem parte dessa guerra. Essas crianças são crianças que a mais nova tem 10 meses, ela foi sequestrada com 9 meses. Tem uma criança que está na faixa de Gaza, que é um bebê, que nasceu na faixa de Gaza. Uma mãe deu luz na faixa de Gaza e a mãe junto com o bebê são mantidos como reféns. E 26 pessoas idosas com mais de 70 anos também são mantidos reféns pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, ele tenta utilizar de todas as formas possíveis para assegurar os seus terroristas, mesmo que isso exija a morte dos próprios civis da faixa de Gaza. O exército de Israel, ele dá mais segurança para os civis da faixa de Gaza, como o próprio grupo terrorista do Hamas, que proibiu seus civis de evacuarem para o sul da faixa de Gaza, e foi somente quando as tropas militares entraram na faixa de Gaza que esses civis conseguiram sair com segurança em direção ao sul da faixa de Gaza, sem que os terroristas do Hamas pudessem atingir e atacar esses civis. Então é uma guerra muito complexa. Os terroristas, eles atuam no meio de civis e atacam civis israelenses, mas o exército está pronto, o exército sabe atuar, ele está super bem preparado para esse tipo de situação, e o exército vai alcançar o objetivo dessa guerra. Major Rafael Rosenstein, nós estamos com eu quero fazer mais uma pergunta ainda, mas na sequência o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, ele está em Munique, ele faz um acompanhamento muito próximo, tanto da guerra Rússia-Ucrânia quanto a guerra do Oriente Médio. Mas eu tenho uma última pergunta antes de passar ao nosso correspondente internacional. Nós sabemos, como o senhor colocou muito bem, que é uma guerra assimétrica. De um lado tem um grupo terrorista que não tem nenhum limite. Ele pode estuprar, ele pode matar, sequestrar, como de fato está fazendo, em nome de um ideal que sequer se sabe se existe. Porque, na verdade, eles querem muito mais o ódio a Israel do que o bem dos seus próprios cidadãos. Ponto. Israel é um exército, uma força regular de um país democrático, que, portanto, deve atuar respeitando regras internacionais, porque é um exército de um país democrático. Muito bem. Nós sabemos que os ataques aéreos, airstrikes, eles têm menos precisão
do que a incursão por terra, que é a incursão terrestre. E muitas vezes eles podem provocar danos colaterais. Estamos falando, não sabemos se o senhor pode confirmar isso, em 13 mil vítimas da população palestina. Nós não estamos aqui mudando o foco porque condenamos veementemente no primeiro dia o Hamas como grupo terrorista e o ataque hediondo praticado no 7 de outubro. Mas há 13 mil vítimas também desses ataques aéreos. Uma investigação independente feita pela BBC de Londres diz que não havia instalações militares relevantes debaixo do hospital de Al-Shifa, mas apenas algumas armas e por lá passaram também reféns. Eu queria que o senhor fizesse esse comentário e, ao mesmo tempo, dissesse o porquê dos ataques aéreos estarem tendo uma opção prioritária no local da incursão terrestre, com tanques, com força militar que tem a supremacia sobre os terroristas. Antes de mais nada, em relação aos hospitais na faixa de Gaza, foram encontrados nos hospitais indícios de que parte dos reféns foram mantidos em cativeiros dentro de hospitais na faixa de Gaza. Isso já foi comprovado, as informações já passaram para a mídia, e no próprio hospital Al-Shifa, que é o maior hospital da faixa de Gaza, nos últimos dias foi encontrado um túnel subterrâneo que ele tem uma profundidade de mais de 10 metros e ele tem 50 metros de tamanho. Esse túnel subterrâneo ele tem como objetivo ser um esconderijo para os terroristas do Hamas. Essas provas já foram passadas para a mídia. Eu acredito que também no Brasil todas as pessoas conseguiram ver como o Hamas utiliza os hospitais como um local de comando dos terroristas, lugares para armazenar armamentos, e foram mostrados até vídeos de reféns que chegaram do território israelense até o hospital Al-Shifa na faixa de Gaza. Então, os hospitais eles são utilizados pelo Hamas como centro de comando desses terroristas, como lugares de armazenamento de armas, e não só os hospitais, como também outras instituições civis, como mesquitas, como escolas, até organizações da ONU são utilizadas pelo Hamas como instituições terroristas. Agora, o exército de Israel ele está atuando nessa guerra pelo mar, pelo ar e pela terra. Israel está utilizando todos os seus meios para conquistar os objetivos dessa guerra. Logicamente, numa guerra tem efeitos colaterais. Infelizmente, numa guerra tem também danos a civis. Agora, o exército de Israel ele faz tudo possível para minimizar dano a civis. Foram mais de 6 milhões de panfletos que foram tacados na faixa de Gaza para que os civis evacuem das zonas de combate para lugares mais seguros. Foram mais de 40 mil chamadas telefônicas que foram feitas para civis na faixa de Gaza para que evacuem dos lugares que eles estão para lugares mais seguros. E foram milhares de ligações, de mensagens de voz que foram feitas para os civis que estão na faixa de Gaza, para que eles possam sair dos lugares que são perigosos e evacuarem para lugares mais seguros. Israel faz de tudo possível para minimizar o dano a civil, enquanto o Hamas faz tudo possível para maximizar o dano de civis na faixa de Gaza, para que tenha uma pressão internacional, para que essa guerra acabe. O exército israelense faz tudo possível para minimizar danos a civis. Enquanto os terroristas do Hamas lançam foguetes ao território israelense para atingir civis, inclusive foguetes caíram até em hospital. Tem um hospital no sul de Israel. Esses foguetes, eles são lançados a instituições civis. Em Israel foram mais de 10 mil foguetes lançados pelo grupo terrorista ao território israelense. Então, realmente, é uma guerra que não é simétrica, como a Golda Meir, ela disse uma frase que, depois da Guerra de Yom Kippur, de 1973, e essa frase ela é muito atual nesses dias. Ela disse o seguinte: o dia
que o exército de Israel deixar suas armas, Israel acaba. Mas o dia que os nossos inimigos deixarem suas armas, terá paz no Oriente Médio. Então, o exército de Israel ele tem que continuar tendo os melhores equipamentos bélicos possíveis para que tenha as maiores precisões possíveis para minimizar os danos a civis. E, enquanto Israel faz isso, o grupo terrorista do Hamas ele utiliza todo o dinheiro que entra na faixa de Gaza para construir seus túneis subterrâneos e os foguetes que são lançados a civis no território israelense. Então, essa guerra não é uma guerra simétrica, é uma guerra muito complexa, e nós temos que entender isso quando civis são vítimas na faixa de Gaza. O exército israelense ele lastima qualquer dano a civis, enquanto os terroristas do Hamas eles festejam danos a civis. Eu vou contar uma história para vocês, Fernando, se você me permite. No ataque de 7 de outubro, foi captada uma ligação telefônica que foi feita por um terrorista do Hamas. Ele assassinou 10 pessoas que estavam em uma casa de uma mesma família. Ele pegou o telefone celular do pai da família que foi assassinado junto com seus filhos e outros familiares e tirou foto dos civis que foram assassinados, foram fuzilados pelo terrorista do Hamas e mandou 10 fotos dos 10 civis israelenses que foram fuzilados para a sua família, que estava na faixa de Gaza. Ele ligou para o seu pai, que estava na faixa de Gaza, e disse, pai, abre o seu WhatsApp e veja as fotos que eu te mandei. Tem lá 10 fotos, eu matei 10 judeus. E a resposta que ele recebeu do pai foi, glória a Deus, parabéns, meu filho. E depois ele falou com a mãe, falou com os irmãos, festejando 10 civis, inclusive crianças e idosos, que estavam no feriado judaico, às 7 horas da manhã, na fronteira da faixa de Gaza. Inclusive, a maioria deles são pessoas pacifistas que acreditavam na coexistência com os nossos vizinhos na faixa de Gaza. E eles festejaram a morte desses civis. Mas nós, aqui em Israel, o Exército de Defesa de Israel, nós não festejamos a morte de civis. Nós lastimamos a morte de civis, mas, infelizmente, a forma como atua o Hamas, ela não deixa outra opção a não ser danos colaterais que são causados a civis. Mas o responsável por isso é o próprio Hamas. Muito bem. Luca Bassani, a qualquer momento aparecerá aqui na tela, ao lado, imagens do túnel que termina no hospital de Al-Shifa, como o Major Rafael nos contou. E também está no ar já, são essas imagens. Luca Bassani vai fazer a pergunta, só Luca, para o Major Rafael confirmar se são estas as imagens dos túneis na região do hospital de Al-Shifa, e depois eu pediria, confirmado, Major, são essas imagens? Sim, Fernando. Perfeito. Sim, Fernando, então, eu vou passar a palavra agora ao nosso correspondente internacional, especialista em geopolítica e relações internacionais, diretamente de Munique, Luca Bassani, por Linha de Frente. Boa noite, Major. Prazer falar com o senhor aqui também no Linha de Frente. O senhor disse que as operações militares estão todas focadas mais no norte da faixa de Gaza, onde há a maior concentração dos terroristas do Hamas. Considerando esse acordo que foi firmado para a libertação de pelo menos 50 reféns, e nós esperamos que todos os mais de 200 reféns sejam libertos, uma vez que isso seja concluído, quais serão os próximos passos do Exército de Israel para finalizar essa guerra? Há operações que vão ser colocadas no sul da faixa de Gaza. Eu sei que há uma limitação na resposta, até por questões da confidencialidade de todas as operações militares, mas como uma pessoa curiosa, alguém que está acompanhando essa guerra desde o princípio, gostaria de saber, uma vez que os reféns estejam fora da questão da questão militar, quais seriam os passos para que a guerra pudesse ser concluída e a operação fosse considerada um sucesso para os israelenses? Luca, logicamente eu não posso dar detalhes dos próximos passos das operações militares do Exército de Israel na faixa de Gaza, mas eu sim posso dizer que o desmantelamento do Hamas, ele exige uma ocupação não só do norte da faixa de Gaza,
mas também operações no sul da faixa de Gaza, onde nesse momento estão grande parte da liderança terrorista do Hamas. Então, o exército de Israel chegará em todos os líderes do Hamas. E essa guerra vai ser terminada com os objetivos alcançados, ou seja, os terroristas do Hamas, eles serão detidos ou eles serão mortos pelo exército de Israel. Para o exército de Israel alcançar seus objetivos, é necessário que as operações continuem não só na faixa de Gaza, mas também no sul da faixa de Gaza. Como eu disse, é muito complexo fazer essa guerra, não só um dos lugares mais populosos do mundo, a faixa de Gaza, com mais de 2 milhões de habitantes e mais ou menos 300 quilômetros quadrados é o território da faixa de Gaza. E fora essa complexidade da quantidade de habitantes da faixa de Gaza, nós temos um inimigo muito cruel, que utiliza barbaridades e não respeita o direito internacional, e o Estado de Israel ele está travando essa guerra obedecendo todas as normas do direito internacional. Ou seja, todos os princípios do direito internacional estão sendo obedecidos, que é a necessidade militar, a distinção entre civis e militares, a proporcionalidade e também a humanidade. Todos os princípios do direito internacional, como são constituídos na Convenção de Genebra, no primeiro protocolo de 1977 e o artigo 57, estão todos sendo obedecidos pelo Exército de Defesa de Israel. Enquanto isso, os terroristas do Hamas continuam segurando crianças como reféns e idosos como reféns, lançando foguetes a civis israelenses, atuando dentro de mesquitas, escolas e hospitais e utilizando seus civis como escudos humanos. Essa guerra é muito complexa, mas o exército de Israel está muito bem preparado e ele vai conseguir alcançar os objetivos dessa guerra. Luca Bassani, quer fazer mais uma pergunta? Gostaria, sim, de falar sobre as questões que são relacionadas, se me permite, com a possibilidade de um controle da segurança da faixa de Gaza por parte do governo de Israel, assim como acontece já em partes do West Bank, partes da Cisjordânia. O premier Benjamin Netanyahu deixou isso claro em uma das entrevistas. Há algum indício que o exército de Israel que faria esse controle de segurança, ou seriam outras forças compartilhadas? Eu sei, novamente, que isso acaba muitas vezes interferindo na confidencialidade do exército, mas qualquer informação para nós que sempre continuamos apurando essa guerra é sempre muito bem-vinda, Major. Luca, eu sou um militar do Exército de Israel, então essa pergunta ela é uma pergunta que tem a ver com decisões governamentais. O Exército de Israel ele vai atuar para pôr em prática as decisões governamentais. Então, o que o governo de Israel decidir em relação a isso, o Exército de Israel ele vai fazer tudo possível e tudo necessário para que as decisões governamentais sejam concretizadas no território da faixa de Gaza. Major Rafael Rosenstein, eu posso segurar o senhor 2 minutos mais só para uma última questão? Eu sei que o senhor já fomos comunicados que o senhor tem que sair. Eu agradeço muito, mas há muitas perguntas aqui que o senhor pudesse, no seu tempo, só esclarecer. Se Israel vai conseguir retomar com sucesso a contraofensiva após esta parada. E a minha pergunta também, que o senhor aproveitar, eu tenho visto uma retórica muito agressiva do presidente da Turquia, Recep Erdogan, muito contra Israel, pró-Hamas, inclusive sinalizando que soldados turcos, o segundo maior exército da OTAN, poderiam estar na faixa de Gaza atuando, combatendo. O Paquistão dizendo que poderia ceder armas nucleares. Claro que é retórica por enquanto, mas qual o nível de preocupação para uma escalada de uma guerra regional dentro disso? Ou são discursos mais para o público interno, para consumo interno? Vai conseguir retomar a contraofensiva? E qual o risco de uma escalada para uma guerra regional ou proxy war?
eu logicamente não vou me manifestar em relação a falas de outros presidentes, mas eu sim posso dizer que tudo o que for necessário para que os objetivos dessa guerra sejam necessários, o exército de Israel está pronto, preparado para isso, seja no norte de Israel, seja no sul de Israel ou no centro de Israel. O exército de Israel ele está muito bem preparado e ele vai fazer tudo o que for necessário para pôr em prática as decisões do governo israelense e para que sejam alcançados os objetivos dessa guerra. Agora, eu quero aproveitar esses últimos momentos que eu tenho nessa entrevista aqui com vocês, e vocês estão falando com o porta-voz do Exército de Israel, e vocês me fizeram perguntas em relação aos civis da faixa de Gaza e como que nós estamos atuando para minimizar os danos a civis. Eu quero tentar deixar claro essa complexidade, a diferença entre a forma de atuação do exército israelense e a forma de atuação do grupo terrorista do Hamas. Eu, como porta-voz do exército israelense, eu disse claramente para vocês que o exército faz tudo possível para minimizar os danos a civis na faixa de Gaza. O porta-voz do Hamas, Ghazi Hamad, que inclusive, logicamente, ele não está na faixa de Gaza, ele está nos melhores hotéis, enquanto seu povo está sofrendo, ele está fora da faixa de Gaza. Ele foi perguntado, algumas semanas atrás, pela BBC, por que no dia 7 de outubro tiveram tantos civis que foram fuzilados, que foram assassinados pelos terroristas do Hamas. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, eu quero encerrar essa entrevista, fecha aspas. Essa é a diferença entre o exército israelense e o grupo terrorista do Hamas. Enquanto nós fazemos tudo possível para que os alvos sejam somente alvos militares e que os danos dessa guerra a civis sejam o mínimo possível, o grupo terrorista do Hamas ele faz tudo necessário para que os civis israelenses eles sejam vítimas também dessa guerra e até para que os próprios civis que estão na faixa de Gaza também sejam vítimas nessa guerra, para que possam representar uma pressão internacional para que essa guerra acabe. Mas o exército de Israel ele está pronto e ele tem certeza que tudo que for necessário para que os objetivos dessa guerra sejam conquistados, eles serão feitos pelo exército de Israel no momento mais apropriado e da forma como o exército israelense está preparado e de acordo com as programações do exército israelense. Major Rafael Rosensheim, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Se o senhor puder transmitir os meus cumprimentos pessoais ao seu colega Jonathan Conricus, que também eu tenho acompanhado, e o senhor se expressou muito bem, colocou as posições do exército israelense. Nós vamos repercutir agora essa importante fala com o Luca Bassani, nossos debatedores. São 15 horas e 5 minutos aqui no Brasil, 20 horas e 5 minutos em Israel. Uma boa noite e bom trabalho, Major. Obrigado, Fernando.